Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a coordenadora Letícia e na aula de hoje veremos sobre construção de textos aqui no Photoshop. Tivemos uma aula super interessante, no CorelDRAW, falando um pouquinho sobre a criação de textos e como fazer suas modelagens. E hoje vocês irão conhecer sobre a criação de textos aqui no Photoshop e muitos efeitos interessantes que podemos inserir. A gente sabe que o texto ele chama muita atenção e ele acaba sendo um dos principais focos de atenção do nosso projeto. Então vocês vão aprender ferramentas e filtros muito interessantes para a gente poder utilizar nos nossos próximos projetos também. Então vamos nessa! Esperamos que esteja tão empolgado quanto nós. O assunto que veremos é sobre aplicar efeitos em textos. Mas para que você entenda melhor o que será feito, acompanhe a situação a seguir. Diego é um web designer. Ele se candidatou para uma vaga de emprego muito concorrida. Na hora da avaliação, foi solicitado para os candidatos fazerem uma imagem inspirada na mitologia grega. Pensando em se destacar, Diego decidiu usar o Photoshop e criar algo que representasse um deus. Por isso, resolveu utilizar a foto de um mar e inserir o nome Poseidon sobre a água. E nós iremos acompanhá-lo na realização desta tarefa. Porém, antes disso, conheceremos os passos que serão executados. Primeiramente, vamos ter apenas uma bela imagem do mar. E ao finalizar, ela estará com uma palavra com reflexos e efeitos. Para isso, vamos ajustar a visualização da imagem e acrescentar o texto sobre ela. Em seguida, faremos um reflexo e adicionaremos alguns efeitos no trabalho. Agora que já sabemos por parte o que faremos durante essa aula, daremos início à nossa tarefa. E para adiantarmos o nosso projeto, já deixamos o programa e o arquivo que utilizaremos abertos. Afinal, esses são conceitos simples que você já sabe realizar sem nenhuma dificuldade. A primeira coisa que faremos será ampliar a visualização da foto para que possamos trabalhar com ela melhor. Sendo assim, altere a opção Nível de Zoom para 100. Na sequência, para inserirmos o texto no local exato, precisamos posicionar o foco no local correto da imagem. Para isso, usaremos um recurso que facilitará esse processo. Então, clique no menu Janela e escolha a opção Navegador. Essa pequena janela que se abre nos possibilita focalizar trechos da foto de uma maneira mais prática, pois ela é exibida por completo e a parte que visualizamos na área de trabalho está demarcada com um quadrado vermelho. Nela também poderemos ajustar o zoom através dos locais apontados. E saiba que mesmo que ele seja alterado, o tamanho da imagem sempre permanecerá igual dentro dessa janela. Vamos fazer um teste para você ver como isso funciona na prática. Aumentaremos nossa ampliação para 1000%, mas agora, em vez de digitarmos esse valor, utilizaremos o controle deslizante do zoom. Portanto, clique no ponto que está sendo destacado. Note que a foto no navegador permaneceu inalterável. O que mudou foi a sua visualização na área de trabalho. Fizemos isso apenas para que conheça este recurso. Agora volte para o modo que estava anteriormente, dando um duplo clique na caixa indicada, digitando 100 e pressionando Enter. Então, para posicionar o foco no local que será adicionada a palavra, clique sobre a parte que será mostrada. Assim ficou muito melhor e já podemos prosseguir com a nossa tarefa. Como não usaremos mais a janela navegador, com os seus conhecimentos, minimize-a. Para criar um efeito bem interessante, usaremos a ferramenta Texto Horizontal, pois ela tem a função como o seu próprio nome sugere, de inserir textos em qualquer tipo de trabalho que esteja desenvolvendo. E como este é o nosso intuito, ative-a.
O objetivo nesse projeto é criar um letreiro que aparentará flutuar sobre a água do mar. Em vista disso, dê um clique no ponto indicado sobre a imagem. Repare que o cursor de digitação aparece no local desejado, mas antes de começar, vamos escolher um tipo de letra apropriada e seu respectivo tamanho. Saiba que, além das fontes que já temos em nosso sistema, existem diversas outras que podemos baixar da internet e instalar. A que optamos, por exemplo, não é padrão, portanto, se depois você for procurá-la em seu computador, é bem provável que não a encontre. Com isso em mente, altere a fonte para Dominican e, na sequência, modifique o seu tamanho para 72 pt. Por fim, falta escolhermos uma cor que combine com a paisagem. Então, clique na caixa Definir cor do texto. Esta é a janela Seletor de cores e ela nos oferece diversas possibilidades de tons para escolher. Sua seleção também pode ser feita de várias formas. Que tal ver na prática como isso funciona? Para entender, no campo Valores de cor, digite A28356. Perceba que, ao realizar esta ação, uma cor é selecionada no campo de cores e no controle deslizante de cores. Pessoal, aqui a gente está com a tela de seletor de cores aberta. Novamente, por ser um sistema simulado, eles já sabem que esse código de cores aqui resulta nesse tom que está selecionado aqui, tá? Mas vocês podem utilizar essa bolinha e selecionar a cor aonde vocês quiserem, inclusive modificar aqui os tons de cores também, tá? Nesse hashtag aqui, esse código que se encontra, ele é o código da cor. Então, cada cor, onde quer que vocês posicionem o mouse de vocês, terá um código, porque a cor é o código dessa cor específica, tá? Então, cada cantinho aqui, cada lugarzinho aqui onde vocês posicionarem o mouse, vai ter um código específico, que foi o que ele pediu para digitar, que resultaria nessa cor, ok? Mas vocês podem fazer isso manualmente, deslizando e escolhendo a cor que vocês precisarem. Além disso, os outros campos Valores de cores são preenchidos automaticamente. Portanto, as escolhas dessas cores podem ser feitas de todas essas maneiras. Saiba que o código que foi digitado funciona como um nome para ela. Muito bem, entendido isso, clique no botão OK para confirmar essa alteração. Até o momento não encontramos nenhuma dificuldade, não é mesmo? Então podemos dar sequência com a aula, pois só precisamos inserir a palavra. Como será algo relacionado ao mar, digite Poseidon. Saiba que Poseidon representa um deus antigo, que é o Senhor dos Mares. Também conhecido como Netuno, ele é sempre retratado segurando um tridente. Porém, não vamos nos aprofundar nesses assuntos, afinal, o nosso objetivo não é falar sobre deuses e mitologia, mas sim de como aplicar efeitos em palavras. Continuando, observe um detalhe interessante que não pode passar despercebido. Assim que criamos o texto, este é automaticamente colocado em uma nova camada. Agora clique no local destacado anteriormente e confirme que ele receberá o mesmo nome que foi digitado. Isso é muito útil, não é mesmo? Como próximo passo, adicionaremos alguns efeitos especiais. Eles com certeza deixarão o nosso projeto mais bonito e interessante, ficando com um aspecto bem profissional. Portanto, vamos acessar o local em que eles ficam, então dê um duplo clique na camada Poseidon.
Assim, a janela estilo de camada é apresentada e nela podemos inserir mais de um tipo de efeito em uma única camada. E com ela também conseguimos ver previamente os resultados obtidos através da opção Visualizar. Aqui, como dito anteriormente, existem muitos elementos a serem usados e durante o curso você conhecerá vários deles. Então, inicialmente, insira a sombra projetada. Para isso, dê um clique sobre ela. Perceba que uma sombra é adicionada à palavra, entretanto, não apresentou um resultado satisfatório, pois no local que ela se encontra não teria como ser projetada, e assim tiraria um pouco a realidade. Desse modo, vamos retirá-la. Sendo assim, clique na caixa de seleção que está na frente do seu nome. Agora, dentre as opções de efeitos disponíveis, escolha a Chanfro e Entalhe. Repare que este deixa a fonte com uma espécie de relevo e ainda é possível intensificar ou suavizar sua aplicação, ajustando os vários itens relacionados a ele. Mas por enquanto isso não será feito, então apenas dê um clique no OK dessa janela. Note que toda esta camada fica da forma que configuramos e agrupado a ela estão todos os efeitos inseridos. Sempre que houver essas composições em uma camada, será exibido à direita do seu nome o ícone que o representa e o botão que contrai e expande esta lista. Saiba que eles podem ser adicionados tanto em textos ou qualquer outro item. Então, para ocultá-los, clique no local indicado. Muito simples trabalhar com essas opções, não é mesmo? Mas mesmo assim, atente-se aos próximos passos e explicações. Agora vamos criar o reflexo do letreiro na água e para isso será necessário criar uma cópia dessa camada. Desse modo, clique com o botão direito do mouse sobre a camada Poseidon e escolha a opção Duplicar camada. Como o campo referente ao nome já se encontra selecionado, apenas digite reflexo. Em seguida, confirme clicando no botão OK. Assim, as camadas Poseidon e Reflexo ficaram idênticas, porém não conseguimos distingui-las, pois elas estão sobrepostas. Colocaremos a que acabamos de criar invertida e debaixo da outra, para passar a impressão de que ela está sendo projetada na água do mar. Como você já sabe, alguns desses recursos não podem ser aplicados em texto. Sendo assim, antes de inseri-lo, precisamos transformar essa palavra em imagem. Então, clique no menu Camada, no submenu Rasterizar e nas opções apresentadas, clique em Texto. Pessoal, esse processo que a gente está fazendo aqui é a rasterização. Ela é muito diferente da vetorização, tá? E qual que é essa diferença? Na vetorização, a gente transforma uma imagem que é constituída por pixels em um vetor. Lembra que a gente fez um desenho de um personagem, a gente vetorizou ele por completo e tudo mais, né? E aí eu mostrei pra vocês que conforme a gente aumentava, ampliava o zoom daquela imagem, ela não perdia a qualidade, né? Porque a gente vetorizou ela. A rasterização é o contrário. A gente sabe que o texto ele é um objeto, ele não é uma imagem, né? Então a rasterização ela transforma esse objeto em uma imagem. Então é o contrário. A vetorização a gente transforma uma imagem em um objeto, digamos assim, em traços vetoriais, e a rasterização, anotem, a rasterização ela transforma um objeto em uma imagem. E por que que a gente está fazendo isso? O nosso objetivo é poder
adquirir filtros e efeitos nesse texto. E para a gente conseguir fazer isso, ele precisa estar rasterizado. O Photoshop precisa reconhecer ele como imagem, senão a gente não consegue fazer esses tipos de alterações, tá bom? Então é por isso que a gente está rasterizando essa camada, beleza? Pronto, lembre-se de que após realizar esse processo, este texto não poderá mais ser editado. Prosseguindo com os seus conhecimentos, ative a ferramenta Mover e marque a opção Mostrar controles de transformação. Pessoal, aqui a gente está na ferramenta Mover, né, no Photoshop, e nessa ferramenta tem essa caixinha aqui, que ela se chama Mostrar controles de transformação. Essa caixinha, ela pode ser ativada também usando as teclas de atalho Ctrl T, tá? E ela serve para a gente poder ativar as alças de redimensionamento do objeto que estamos na camada selecionada, que no caso aqui é do reflexo, né? E, ó, clicando em mostrar controle de transformação, vão aparecer as alcinhas de redimensionamento que nos ajuda, nos auxilia a aumentar ou diminuir o nosso texto ou o nosso objeto selecionado, tá? Vocês vão visualizar agora. Assim, já podemos inverter a camada reflexo, deixando a Poseidon em seu lugar original. Então, clique no local destacado sem soltar o botão do mouse, arraste até o outro ponto e, para confirmar, pressione Enter. Essas são as alcinhas que eu havia mencionado, tá, gente? Clicar aqui. Arrastar até aqui embaixo, ó. A gente tá fazendo aqui um processo de sombra, tá vendo? A gente duplicou a camada Poseidon, mudamos o nome dela. Como a gente duplicou, gente, são duas camadas iguais. Então, essa camada que tá escrito reflexo, ela também era uma camada de texto, só que como a gente rasterizou esse texto, agora a gente pode inserir efeitos nele, certo? Como eu já havia explicado. Então, ele deixou de ser um texto e agora passou a ser uma imagem. Então, isso que eu tô mexendo agora é uma imagem, tá? Então, agora a gente vai deixar ela ao contrário para dar um efeito de reflexo na água e vamos inserir efeitos para ficar realmente parecido com um reflexo, tá bom? Feito isso, a gente aperta a tecla Enter. Perfeito! Com isso, o nosso projeto já começa a tomar forma, mas ainda há muito trabalho pela frente. Na sequência, ajustaremos a opacidade da camada. Portanto, dê um duplo clique no lugar que será destacado. Em seguida, digite 40 e pressione a tecla Enter. Desse modo, ela fica um pouco transparente, do jeito que o seu nome sugere, ou seja, um reflexo. Agora faremos com que ela contenha ondulações, passando a impressão de realmente ser projetada na água do mar. Então, abra o menu Filtro, vá com o cursor do mouse até a opção Distorção e na lista apresentada clique em Ondulação. Pessoal, olha que legal. A gente está indo no menu Filtro, na opção Distorção e na subopção Ondulação. Gente, o que vai acontecer? A ondulação, ela vai inserir um efeito de ondas, como se o texto estivesse em ondas. E assim, cada vez mais, cada filtro que a gente coloca, cada alteração que a gente faz, dá realmente maior impressão de verdade, né? Dá uma maior impressão de realidade para o nosso projeto. Isso é muito legal. Olha que legal o efeito que vai ficar. Na janela que é apresentada, digite 200 para alterar a intensidade e confirme clicando no botão OK. Novamente, acesse o menu Filtro, só que desta vez posicione o cursor em Desfoque e clique em Desfoque de movimento. Nesta janela, altere o ângulo para -20, a distância para 10 e, por fim, pressione Enter. Esse aqui, pessoal, é o desfoque de movimento, tá? Então, tá vendo? Vocês podem notar que ele dá uma sensação de movimento pro desfoque. O que é o desfoque? A gente tirar a nitidez de algo,
né? Então a gente ficou desfoque, só que fica um desfoque, ó, em movimento, tá vendo? Ele mexe com a estrutura do objeto selecionado, tá? Então vamos colocar aqui a distância 10 e ok. Enter. Assim, a imagem fica com um aspecto de deformação, como se estivesse em movimento. Interessante, não é mesmo? O efeito de reflexo também é muito utilizado em diversas outras aplicações, como em espelhos, objetos que queira demonstrar, que esteja bem ilustrado, como em comerciais de carros, entre outros. Interessante, concorda? Estamos quase terminando esta parte da aula, mas antes, você precisa conhecer um pequeno recurso que a ferramenta Texto nos oferece. Com isso em mente, ative-a e, em seguida, clique sobre a palavra Poseidon. O que faremos agora será alterar a opção de serrilhados. Eles podem ser definidos como as deformidades na fonte utilizada, ou seja, pequenas ranhuras em seu contorno. Repare que o texto apresenta em suas bordas algumas irregularidades. Através desse recurso, o programa aumenta o número de cores da imagem original, melhorando a sua qualidade. Então perceba na prática como esse mecanismo funciona. Clique na caixa da opção Definir o método de suavização de serrilhado e bem definida. Viu? Assim o texto ficou melhor, pois suas arestas foram suavizadas. Então, pessoal, aqui a gente usou a suavização de serrilhado para que a gente diminuísse o serrilhado, né, do nosso texto. O que é o serrilhado? Dá uma sensação de que o texto está mastigadinho, né, nas laterais. Então, a gente deixou aqui bem definida essas arestas, ou seja, esses contornos do texto, para que ele fique com uma imagem mais nítida, né, mais suave de olhar. Você deve estar se perguntando, mas para que serve isso? A resposta é bastante simples. Ao se trabalhar com alguns tipos de fontes e aumentar o seu tamanho, pode ocorrer um aparecimento dessas deformidades nas bordas. E com o auxílio desse recurso, é possível aplicar um efeito que ajuste isso, deixando-a com um aspecto mais adequado. Por enquanto, é importante apenas que saiba que essa possibilidade existe, porém, não nos aprofundaremos nesse assunto. Vamos ver melhor como essa edição ficou. Para isso, selecione a ferramenta Zoom e depois clique em Ajustar a tela. Note que ela está muito boa e apresentando o resultado esperado, concorda? Assim finalizamos essa etapa do projeto de hoje. E com seus conhecimentos, abra a janela Salvar como, renomeie-o para Poseidon, deixe o tipo que está e, por fim, salve-o. Como não será feito mais nada nessa imagem, feche-a. Dessa forma, terminamos a primeira parte da nossa aula e agora desenvolveremos outro projeto. Bom, pessoal, nessa aula é só. Então, a gente desenvolveu o projeto do Poseidon, utilizando filtros, né, e efeitos de texto. Utilizamos o desfoque de movimento, utilizamos a rasterização, que é um recurso muito importante. Utilizamos o efeito, né, o filtro chanfro e entalhe, que dá aquele aspecto, né, de textura, aquele aspecto de relevo no nosso texto. E agora, na nossa parte 2, a gente vai criar um outro projeto muito interessante. Então, aguardo vocês no nosso próximo encontro para a gente poder dar continuidade no nosso tema da aula, que seria a criação e filtragem nos textos, ok? Conto com vocês, uma ótima aula, um ótimo aproveitamento para todos no nosso próximo encontro e até mais!